Agora eu vou estar aqui apresentando como ficou o projeto como um todo. Primeiro aqui, né, como está a divisão dos componentes. Eu vou começar mostrando primeiramente o LCD. O LCD apresenta as informações como o resultado da umidade do ar e da temperatura. No caso aqui, a umidade do ar está em 47% e a temperatura está em 25 graus. O que? A partir da temperatura, a gente ativa o que? A ventoinha. Dependendo da temperatura, a ventoinha é ativada. Agora a gente vai ter o auxílio de um secador para mostrar o que acontece com o aumento da temperatura. No caso, o que acontece? Com o aumento da temperatura, a ventoinha é ligada, ou seja, ela começa a ventilar para melhorar a temperatura ambiente. Então, dependendo, e aqui se você vê no LCD, a temperatura se encontra em 39 graus, porque o secador aquece bastante. No caso do controle, se você vê, cada andar tem um LED. No caso, eles se encontram acesos. Por quê? Porque ainda está uma baixa luminosidade nesse instante. Se você vê até que no LCD, se encontra escrito o quê? Boa noite, por causa, no caso, da luminosidade. A gente vai simular como se estivesse de dia. Aqui está o sensor de luminosidade. E aqui, quando está de dia, o que acontece? Os LEDs são apagados para economizar energia. E no caso, no LCD aparece o quê? Bom dia. Isso é toda a parte. No caso, voltou para o boa noite e tudo acendeu novamente. Agora eu vou estar mostrando o sistema de irrigação. Primeiro, o sistema de irrigação é dependendo do quê? Do sensor de solo, da umidade do solo. Dependendo da umidade do solo, no caso, esse primeiro pote representa um solo úmido. Esse segundo, um solo seco. No caso, o solo está úmido, ou seja, não tem a necessidade de irrigação. A irrigação é feita por essa bomba. Essa bomba pega a água da caixa e irriga. No caso, a gente coloca nesse outro pote para não sair derrubando a água por aí. Mas no caso, essa água iria na terra seca. Essa caixa d'água, o que ela tem? Ela tem dois níveis. Esse primeiro nível mostra quando a caixa está totalmente cheia. Aquele segundo mostra quando ela está muito baixa e já está no estado crítico. Atualmente, a caixa se encontra no nível cheio. Então aqui, não tem nada, o LED está apagado, está tranquilo. Agora a gente vai fazer uma simulação que o LCD vai ser seco. No caso, quando o LCD passa a ser seco, a bomba começa a funcionar. Ou seja, aqui ele está tirando a água da caixa e está começando a irrigar. Como a água da caixa começou a ser retirada, o LED acendeu, porque já está chegando num estado um pouco mais crítico. E assim, vai irrigar até o solo ser umedecido. Então assim, beleza, vai irrigando, o solo sendo umedecido e a bomba trabalhando. Quando a caixa chegar no sensor lá de baixo, no nível muito baixo, a gente vai ver o que acontece. Agora, isso que aconteceu. Quando a caixa chega no nível muito baixo, o que? O LED começa a piscar e o buzzer começa a apitar. Que é no caso assim, que precisa encher a caixa porque ela chegou no estado muito crítico. Então, enquanto a caixa não encher, mesmo que pare a irrigação, ela vai continuar apitando. No caso, para ela parar de apitar, a caixa d'água tem que ser realmente reabastecida. No caso, quando a caixa foi reabastecida, volta para o estado estagnado, que a luzinha fica, o estado do meio, onde a luzinha fica só acesa. No caso, quando ela volta a estar cheia, ela volta a estar apagada porque não há necessidade de nenhum aviso. Ou seja, sempre que a umidade do solo precisar ser irrigado, a bomba é ativada e começa a sugar a água da caixa. Então aqui está o projeto como um todo. Aqui está como ficou a montagem deles, os fios todos passando por dentro da casa para levar os LEDs. E na parte de fora ficaria essa parte de irrigação. Tudo controlado pelo Arduino Uno. E é isso.